o voo e a vida. O que aprendemos, ou o que podemos aprender na aviação que pode ser aplicado na vida. O voo e a vida, e a pergunta que eu vou fazer é: você está no rumo e na rota corretos? Às vezes você está no rumo certo, mas na rota errada. Isto é possível? É sim. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. O voo e a vida. O que podemos aprender com o voo? Lembrando que o nosso foco aqui está ligado mais à navegação aérea. Navegação aérea é a arte e a ciência de se locomover, saber onde você está e de onde você saiu. A navegação aérea, ela tem esses 3 pontos importantes: de onde você saiu, onde você está e qual o seu objetivo. Esses 3 pontos nós precisamos aplicar na vida. Então, vou repetir que é importante. A navegação aérea, ela tem alguns princípios importantes. É de onde você saiu, para onde você vai. E, a qualquer momento do voo, a qualquer momento da navegação, você saber onde você está. E aí você precisa saber se você está no rumo certo e na rota certa. E vamos ver depois, na verdade não é só depois, né? Durante a aula, durante o nosso bate-papo, a gente vai já passar algumas lições. O que eu posso aplicar na aviação, na navegação aérea, na minha vida. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O voo e a vida. E hoje, o nosso episódio, são vários episódios. Hoje é rumo certo, rota certa. Rumo e rota certa. Vamos lá? Então vamos entender uma coisa bem interessante aqui. Vamos supor que você vá voar da cidade A para a cidade B. Então, ponto A e o ponto B. Claro que esta navegação, essa locomoção aérea, ela é planejada, faz o plano de voo, e você traça. Nesse caso aqui, vamos supor que eu vá da cidade A para a cidade B e eu fiz ali a navegação. Existe, claro, essa prévia, né? Essa pré-navegação a gente faz se valendo das cartas aeronáuticas. E nas cartas aeronáuticas eu cheguei à conclusão que o rumo é 360. Então, na bússola ou qualquer outro dispositivo equivalente, eu vou colocar 360. Eu vou colocar rumo norte. Então, vamos lá? Assim é a vida, né? Onde você está, para onde você quer ir? Você é um adolescente, quer ser um jogador de futebol? Essa semana eu conversei com uma criança de 8 anos que quer ser jogador de futebol e já entrou na escolinha. Então ela já sabe o destino, muito importante. Eu quero ser professor, eu quero ser músico, eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Então, definir o destino, definir o objetivo é muito, muito importante. Tem muitas pessoas que você pergunta o que você quer ser, ela não sabe o que ela quer ser. Se eu não tenho destino, se eu não tenho objetivo, qualquer rota, qualquer direção, qualquer rumo vale. Mas aqui, então, fica já uma primeira lição de vida. O que você quer ser? Qual é o seu destino? Qual é o seu objetivo? Faça um planejamento e defina, deixa isso muito bem definido. Feito o seu destino, definiu a sua rota, você precisa saber, né, o rumo. Então, o piloto, ele traçou a rota na carta, traçou a rota, depois ele pega ali uma régua, né, existe uma régua específica para isto, e esta régua dá ali para o piloto o rumo. Então, olha que coisa interessante. Após decolar, ele pega já aquele rumo que foi previsto nas cartas aeronáuticas. Tá bom? Mas eu faço uma pergunta. Vamos lá? Então, aqui eu tenho um avião, eu tracei o ponto de A para B, tá? Passei o ponto de A para B e vou realizar o voo. Mas vamos supor, isso é muito, muito comum em aviação, que ele receba um vento de lado. Aqui no caso, né, na minha referência, tá? Um vento do lado esquerdo, que nós chamamos tecnicamente de vento de través, pela esquerda. Tá? E
lembrando que nós não estamos em contato com o solo, nós não estamos no chão, nós estamos voando no ar. O ar é um fluido e o avião sofre interferências dessa massa de ar. E quando ele recebe um vento lateral, no caso aqui na minha esquerda, a tendência é, não só a tendência, mas a realidade é que o avião vai se desviar. Então, quando o avião está voando aqui, ele planejou, cuidado, né, com o planejamento. Então, ele fez um planejamento proa norte, rumo norte, que equivale a 360. Durante o voo, ele recebeu uma interferência de um vento pela esquerda. O que vai acontecer? Ele vai derivar para a esquerda. E aqui nós fazemos a pergunta. Eu vou repetir que essa pergunta é importante. Olha só que interessante. O piloto, ele está no rumo certo, está voando no rumo certo, tá? Mas ele está sofrendo uma interferência de esquerda. Então, o rumo está certo, mas a rota que ele voou não está mais voando na rota AB, Alfa Bravo. Não está. Ele, segundo a interferência do vento, ele está voando na rota AC. Tá? Isso é navegação. Tá? Isso é navegação. E aí você pergunta, então qual a rota da vida profissional, da vida afetiva, relacionamento pessoal? A rota que eu defini para a minha vida estudantil, acadêmica, é a rota AB. Mas eu sofri a interferência do vento, eu não estou mais na rota AB. E essa interferência pode ser condições financeiras, saúde, governo, taxa, imposto, seja lá o que for. Algumas interferências podem tirar você da rota. E você precisa perceber. Professor Calazans, mas eu estou voando no rumo certo, olha aqui a minha bússola. Olha aqui a minha bússola, o outro equipamento. Eu estou no 360. E eu queria mostrar, deixar claro para vocês que, como controlador de tráfego aéreo, trabalhando não só, mas principalmente em área radar, já aconteceu de nós olharmos o piloto e ele está na rota errada. Ele sofreu uma interferência e nós instruímos a correção. E alguns pilotos teimam. Negativo o controle. Eu estou no rumo planejado. Está no rumo. Você está no rumo planejado. A aeronave está alinhada com o norte, conforme você programou. Mas você sofreu uma interferência. Que interferência é essa que você sofreu que você não está corrigindo? E aí, aqui, pessoal, para quem é psicanalista, psicólogo, e nós que trabalhamos com assistência religiosa, é muito difícil, algumas vezes, nós corrigimos alguma pessoa porque nós falamos, mostramos para ela que ela está na rota errada, mas pelo fato dela estar no rumo que ela planejou, no rumo programado, ela não consegue ver a realidade. O que você programou, o que você planejou, pode ser que não esteja dando certo. E não há problemas, um desvio. O problema maior não é o desvio, é a pessoa não perceber que ela foi desviada. Eu vou repetir porque isso é importante. O problema não é o desvio, é a pessoa não perceber que foi desviada. E, pior ainda, não aceitar correções. Conforme eu falei para vocês, já vi casos de aeronaves, aviões de alta performance, Boeing, Airbus, em que o piloto se desviou, o controlador, ele não percebeu o desvio, já está um grande erro. Ele não percebeu o desvio. E, quando corrigido, não aceitou a correção. É o pior momento. É interessante, eu sempre conto essa história, dando assistência a uma determinada pessoa. Ele disse assim para mim: professor Calazans, do nada a minha esposa pediu divórcio e foi irreversível. Ela não aceitou conversa, ela chegou, quero divórcio, depois de um bom tempo, mais de 10 anos casado. E depois nós percebemos que, na realidade, ele planejou o casamento, planejou a vida conjugal, já tinha uma filha de seus 10 anos e houve um desvio. E ele não percebeu esse desvio. Alguma interferência na vida conjugal, alguma interferência na vida afetiva. Um vento tirou ele da rota, tirou daquilo que ele tinha programado. E ele não percebeu. Quando ele viu, já estava em C, no ponto C, e foi irreversível. Tá bom? E, vamos lá?
para que o piloto mantenha-se na rota, ele tem que fazer o que nós chamamos de correção de deriva. Então, nós temos aqui, tá, a deriva, o que derivou o piloto, o que te derivou da rota. Para eu me manter na rota, eu tenho que fazer uma correção de deriva. Tá? Então, vamos lá? Eu estou aqui voando, o vento me jogou. Para eu me manter na rota planejada, né? Então, no caso desse casamento, qual era a correção que ele deveria ter feito, esse cônjuge, no caso o marido? E às vezes na vida é financeira. Eu programei comprar um apartamento de 1 milhão em 2 anos e fiz as minhas economias e fiz alguns investimentos, mas chegou em 2 anos, 6 meses eu vi que não estava dando certo. Eu estava desviando daquilo que eu programei. Então, o que eu preciso corrigir para eu ter o meu imóvel? Eu vou diminuir o valor do meu bem, vou economizar mais, vou investir mais, tá? Na vida afetiva, criação dos meus filhos. Eu estou sendo muito rígido. Eu conheço um caso de que o pai foi tão rígido que quando a criança tornou-se adolescente, fugiu de casa e não quis mais viver com o pai. Qual era a programação do pai? A programação do pai era criar os filhos até a fase adulta, estudar e assim por diante. Mas ele não percebeu. Ele era muito rígido, agredia fisicamente e verbalmente, ele não corrigiu. Vamos lá, eu preciso deixar bem claro. Mais importante do que a deriva é a correção de deriva. E depois, tá? A correção de deriva é sempre para o lado do vento. O que eu preciso corrigir? Quantos graus? Qual a velocidade que eu preciso imprimir? Mas, professor Calazans, eu estou no rumo certo. Eu conversei com uma senhora que está tendo grandes problemas com a criação dos seus filhos. E ela tem ali uma crença, e nós respeitamos todas e qualquer crença, mas ela era muito radical e esse jeito radical estava estragando toda a família, seu relacionamento com muitas pessoas. Não há nada na religião dela, nada de errado. É o rumo que ela traçou. A religião, inclusive, religião muito interessante, muito salutar. Mas só que o fato de ser radical estava tirando ela da rota. Mas ela fala, não, eu estou no rumo certo. É a Bíblia, é o meu ponto, é o meu rumo. Mas a interpretação que ela está dando à Bíblia está equivocada. Então a Bíblia é o rumo, está aqui, está certo, é o meu rumo. Eu estou na igreja, como se estivesse na igreja e estivesse tudo certo. Bom, você está no rumo certo, é um ponto importante. Mas será que a vida tem trazido algumas correções para que você possa agir? Tá bom? E aí você pode perguntar, estou no rumo certo? Está no rumo certo. Está no rumo certo, mas está na rota errada, está dentro da igreja, está levando a Bíblia, as orientações do pastor, a orientação do corpo, mas tem alguma coisa que te derivou. E às vezes são as condições financeiras, saúde física, saúde mental, relacionamento com as pessoas, que você saiu da rota. E repito, corrigir essas pessoas que estão no rumo certo e na rota errada é muito difícil. Então, que isso sirva para a vida. Repito, estou gravando isso aqui em 2026, nós vimos já aeronaves de grande porte com sistema de navegação avançado e o piloto se desviar da rota, e eu, como controlador de tráfego aéreo, um passado recente, nós instruímos e mesmo assim ele teimava. E a gente vai ver que houve acidentes em que a arrogância do piloto, a arrogância da tripulação fez com que houvesse, né, perdas de vidas, inclusive. Tá bom? Aí eu faço a pergunta, olha que pergunta interessante, presta atenção nesta pergunta. Qual a causa do desvio? Vou dar 2 segundos para você pensar. E provavelmente você respondeu errado. Professor Calazans, a aeronave estava voando de Alfa para Bravo, de A para B, e em determinado momento do voo encontrou-se em C. A rota percorrida não foi a rota planejada. Tá? A rota foi AC. Qual foi a causa? Vento negativo. A deriva
não foi causada pelo vento. Esse é o ledo engano. A deriva não foi causada pelo vento. Qual foi a causa? A causa foi a falta de correção. Tá? Então, se o piloto tivesse na saída ou durante o voo corrigido, ele deveria permanecer. Então, vamos lá? Eu conheço uma senhora que já está lá com os seus 70 anos, mas ela teve uma vida, reclama muito da vida, porque quando era jovem, solteira, ela queria teria algumas profissões, queria ser uma profissional, mas o pai impediu, que o pai era muito rígido, o pai impediu. Depois casou, é o marido que não deixava estudar. Aí ficou viúva, inclusive recentemente, precocemente, e até hoje não estudou. Então, era o pai, era o marido, e agora? Então, não são as interferências que nos impedem, são a correção. Qual correção? Então, vamos lá? Quem trabalha com investigação, existem dois tipos de investigação de acidente: a judicial e a técnica. A judicial é feita por delegado, promotor, juiz, advogado, peritos. E a técnica é feita pelas autoridades aeronáuticas. As autoridades aeronáuticas, elas não estudam causa, não desvendam causas, e sim fatores contribuintes. As autoridades judiciais são causa. Então, vamos lá. Fator contribuinte. Nós podemos entender que o vento foi um fator contribuinte. Então, numa investigação técnica das autoridades aeronáuticas, o que contribuiu com o desvio? Qual fator que contribuiu? O fator que contribuiu foi a ação do vento pela esquerda. Beleza, tranquilo. Então, o relatório final vai dar fator contribuinte. Em termos de responsabilidade jurídica, o que as autoridades judiciais vão discernir, interpretar? Que não é negativo. O vento contribuiu, é uma verdade, um fato. Mas o que provocou o desvio da aeronave, possivelmente um acidente, não foi o vento, foi a inércia ou omissão do piloto da tripulação em corrigir. Então vamos lá? Na vida, não vamos colocar culpa nos outros, culpa nas coisas que aconteceram, que nós podemos entender que até contribuiu. Uma pessoa que nasceu em um lar beligerante, um lar que não tem harmonia, nós podemos entender que foram fatores contribuintes para que ela retardasse, talvez, o seu progresso na vida. Mas nós precisamos navegar a nossa vida. Tá? Navegar a nossa vida. Eu gosto muito da expressão comandante. Comandante é o que comanda. Ele está comandando e pode até receber orientações do controlador do tráfego aéreo, do sistema de navegação. Então, você pode receber orientações do professor, do seu mentor, do seu pastor, do seu pai, do seu tio, mas quem comanda é você. Colocar a culpa no vento, não dá. Não dá para colocar a culpa no vento. Daqui a pouco você está colocando a culpa em Deus. Lembra do primeiro pecado de Adão? Deus mandou uma orientação para Adão. Ele obedeceu? Ele não obedeceu. Depois que Deus veio falar com ele, foi a mulher que tu me deste. Colocou a culpa na mulher e tu me deste. Ou seja, colocou a culpa em Deus. Tá? E na mulher. E vira e mexe, nós estamos com essa mania de colocar culpa nos outros. Eu fui falar com a mulher, não fui eu, fui a serpente. E até hoje nós estamos trabalhando de uma forma que muitos de nós trabalhamos com a forma equivocada, colocando a culpa nos outros. Nós somos, ou precisamos ser, o comandante do nosso voo. Tá? Então vamos lá? Isso é importante. Não foi o vento que provocou a deriva, que provocou o desvio. Foi a falta de correção. Lições para a vida? Aí você pode pegar vários, nós já citamos. Só resumindo, eu até gostaria de deixar bem claro, eu até gostaria que vocês comentassem nesse vídeo quais outras lições você tem para a vida. Então aqui nós temos planejamento, considerar as interferências do lado esquerdo e do lado direito. Mais importante do que considerá-las é corrigi-las, assumir a própria responsabilidade e, muitas vezes não, sempre, né? Nós sempre precisamos ter um mentor, tá? Quais são as orientações,
Quais são as orientações para a minha vida na fase infantil? Provavelmente são os professores, primeiramente os pais. Na fase adolescente, são os professores, a fase da juventude, mentores, e na fase adulta também. É muito comum nós encararmos pessoas já experientes, mas que precisam de orientação na vida pessoal, na vida profissional e também na vida espiritual. Por que não? Então, fica aqui a navegação. Nós estamos em uma viagem. Qual é o seu destino? Você sabe qual é o destino da sua viagem? Não vá se esquecer que você está em uma grande viagem. E esse ponto B pode ser distante. Até que nós cheguemos lá, muitas interferências, né, vão tentar nos tirar da rota. Vento, tempestade, turbulência e, às vezes, emergência, pane mecânica e seja lá o que for. Mas esses outros fatores são fatores que contribuem, não são a causa. Nós, normalmente, somos a causa. Tá bom? O nosso próximo episódio, olha o próximo episódio, checando o desvio. Esse aqui é uma aula de navegação que nós damos e tem um aspecto muito importante para a gente checar aqui. Checando o desvio. Para aqui, eu tenho, para esse ponto, eu tenho algumas dicas excelentes. E eu vou deixar os links dos próximos episódios na descrição desse vídeo. Lembrando que nós vamos preparar um livro onde nós vamos esmiuçar tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Tá bom? Lembrando, né, que nós temos um curso que chama Múltiplas Inteligências, são várias inteligências, uma delas chama Inteligência Visual Espacial, e esse assunto está ali dentro também desta inteligência, e fica aí uma dica para você conhecer o nosso curso. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.